Oi, eu sou o Felipe, o Linkin Park voltou, mas agora com uma vocalista. Sim, uma mulher no lugar do Chester. E aí você deve estar se perguntando, ué Felipe, e por que você está noticiando isso num canal que fala sobre casos criminais bizarros e estranhezas da filosofia? É porque tem um pouquinho dos dois nessa volta. Eu particularmente tenho algumas críticas a essa adição à banda e eu pretendo falar sobre isso rapidinho lá no final do vídeo. Mas eu acho que a essa altura já dá pra gente saber que essa nova vocalista não é boa. Ela não sabe usar bem a própria voz. E eu não tô falando do drive, do fry scream ou qualquer técnica vocal. Ela canta bem demais e quem falar que não tá forçando a barra. Eu tô falando dela usando a própria voz pra defender estuprador em uma das seitas mais macabras da atualidade. No vídeo de hoje vamos entender a relação da Emily Armstrong com uma série de crimes hediondos e com os segredos de uma religião que acredita que tráfico humano é aceitável porque todos nós somos a reencarnação de alienígenas aprisionados. Mesmo que você não dê a mínima pro Linkin Park, essa doideira vai valer a pena. Vem comigo. Emily Armstrong ficou conhecida como a vocalista principal de Dead Sarah, uma banda de hard rock fundada em 2012. Mas ela ganhou notoriedade mundial ao ser anunciada como a nova vocalista no retorno do Linkin Park. Junto com esse anúncio, o Linkin Park já revelou planos para uma próxima turnê e um novo álbum intitulado From Zero, que será seu primeiro lançamento original em 7 anos, desde a triste morte do Chester Bennington, um músico que, quem é fã e conhece a sua história, sabe como o abuso sexual na infância o traumatizou e assombrou pelo resto da vida. Então, o quão surpreso não ficaram os fãs quando souberam que ele foi substituído por uma mulher que faz parte de um grupo envolvido em vários escândalos de abuso, tortura, perseguição, tráfico humano e todo tipo de crime hediondo. A famosa Igreja da Cientologia. É uma mulher que faz parte da igreja ou que fazia. Desvendar essa parte vai ser importante. A mãe da Emily, a Gayle Armstrong, não era apenas um membro comum da Igreja da Cientologia, ela sempre teve bastante influência. Não à toa, a própria esteve presente na comemoração de 44 anos da igreja e foi citada pela própria como um de seus membros mais proeminentes. Olha ela aqui posando para foto junto com Cedric Bixler Zavala. A propósito, guarda esse nome porque ele vai ser de extrema importância daqui a pouco. Mas primeiro, um breve resumo do que é a Cientologia. Já que eu vejo uma galera por aí que acha que é só tipo uma igreja de gente que acredita em bobeirinhas. As pessoas têm o direito de acreditar no que quiserem, poxinha. Fundada no início dos anos 50 por L. Ron Hubbard, um escritor de ficção científica, a Cientologia surge quando suas ideias não funcionavam como ficção, então ele decide transformar em religião. Uma mistura de espiritualidade e autoajuda. Um dos membros mais famosos na história da Cientologia foi ninguém menos do que, eu não tô falando do Tom Cruise, mas do Charles Manson. Ele seguiu a religião por um tempo, mas acabou abandonando. Aparentemente era maluquice demais. Até pra ele. A crença da Cientologia é a de que os seres humanos são, na verdade, seres espirituais imortais chamados Thetans. Esses Thetans viveram inúmeras vidas não apenas na Terra, mas em todo o universo. Já sentiu um déjà vu inexplicável ou uma conexão inabalável com as estrelas ao olhar para o céu? De acordo com a Cientologia, esse é o seu Thetan, ou Thetans no plural, se lembrando da sua vasta história. O corpo físico é meramente um recipiente temporário, um traje de carne e osso que o Thetan veste em cada vida. Uma das histórias mais importantes na tradição da Cientologia envolve uma figura chamada Zeno, que se escreve com um X. E sim, é o nome mais genérico que qualquer adolescente escrevendo um conto de ficção científica na 4ª série conseguiria pensar. Quem diria, né? De acordo com os ensinamentos confidenciais que só são revelados aos membros que alcançam o nível avançado de Thetan Operacional 3 e que só sabemos porque alguns ex-membros que conseguiram fugir puderam revelar ao mundo a maluquice que é essa seita por dentro, Zeno era um alienígena soberano que governava a Confederação Galáctica, uma coleção de 76 planetas. E sim, eu disse Confederação Galáctica, o nome mais genérico que um autor medíocre poderia pensar. Um desses planetas era a Terra, que era então conhecida como Tigiak. Aproximadamente 75 milhões de anos atrás, enfrentando a superpopulação em seu domínio, Zeno elaborou um plano para eliminar os seres em excesso. Reunir as joias do infinito e destruir a metade com um estalo? Não. Ele reuniu bilhões de seu povo sob o pretexto de inspeções da Receita Federal.
e os congelou usando uma mistura de álcool e glicol para paralisá-los. E eu juro por tudo que eu não estou inventando, a religião deles é exatamente isso. Esses seres incapacitados foram então transportados pela galáxia até a Terra. Aqui eles foram colocados dentro de vulcões no Havaí e bombas de hidrogênio foram detonadas dentro desses vulcões, obliterando suas formas físicas. No entanto, suas almas, ou os Thetans, sobreviveram. Esses Thetans desencarnados foram então submetidos a uma forma de doutrinação em massa. Quando essas almas tentaram deixar o planeta, Zeno as capturou e implantou nelas falsas memórias e crenças por meio do uso incrível de cinemas 3D gigantes, onde eles eram forçados a assistir a informações enganosas que confundiam sua compreensão da realidade por um período de 36 dias, o que até faz sentido. Eu assisti 3 horas de Avatar com aqueles óculos horríveis e já comecei a odiar a realidade. Me dá 36 dias disso e eu vou estar vomitando e adorando o Imperador Galáctico. O que não deixa de ser curioso como o Imperador tem tecnologia para controlar uma galáxia, viajar mais rápido que a luz entre os planetas, bombas de hidrogênio, e a melhor tecnologia de controle de mente que ele encontrou foi cinema 3D, que era uma grande novidade quando o Hubbard escreveu isso. Quase como se quem inventou toda essa história fosse um escritor medíocre de ficção científica. Acredita-se que esse processo, conhecido como implante, tenha introduzido conceitos como Deus, Jesus Cristo e religião organizada como um todo e outras formas de controle como parte dessas narrativas implantadas. Após uma revolta que levou à captura e prisão do Zeno em uma armadilha eletrônica no formato de uma montanha, onde, segundo a tradição, ele permanece até hoje, os Thetans traumatizados se aglomeraram. Esses grupos de Thetans se ligaram aos poucos corpos de Homo sapiens primitivos, causando dano espiritual e confusão. Na cientologia, eles são chamados de Thetans do corpo. Eles acreditam que os efeitos persistentes desses eventos traumáticos sejam a causa raiz de muitos dos problemas emocionais e psicológicos da humanidade. E, justamente por isso, os membros da religião bizarra embarcaram numa luta contra a psiquiatria. No lugar dela, os membros resolvem seus problemas psicológicos através da dianética, que é uma outra doideira que eu explico em detalhes em um futuro vídeo só sobre a cientologia. Deve demorar porque é o tipo de assunto que rende muita pesquisa. O primeiro rascunho do roteiro eu comecei tem uns 2 anos e eu abandonei várias vezes. Talvez toda essa treta me reanime pra terminar finalmente. O meu ponto aqui é que quanto mais maluca é a crença da seita, é de se esperar que maior seja a lavagem cerebral para que as pessoas acreditem nela. Em geral, a cientologia te aborda oferecendo favores, ajuda, acolhimento. Essas informações mais malucas só aparecem quando você já está completamente enfiado nessa lama. Ou pior, quando você já nasce nela, que é o caso da Emily Armstrong. A sua mãe, Gail Armstrong, começou trabalhando como relações públicas para a igreja e gradualmente se transformou em editora da Freedom Magazine, uma revista que era basicamente a principal máquina de propaganda da mídia da cientologia, algo que sempre foi o seu forte. A propósito, muito engraçado como a primeira coisa que é sequestrada por grupos ou entidades que querem te controlar por completo é a palavra liberdade. Até porque, ainda que Gail tenha atingido uma posição de prestígio dentro da seita, isso não significa que ela não estava passível das punições mais bizarras que eles poderiam proporcionar. Imagina que você olhou do jeito errado pro David Miscavige, o líder da seita, ou talvez você ousou ter uma expressão facial que não gritasse devoção total. Qualquer ação aleatória pode ser um bom motivo para você ir parar no buraco. É de se esperar que o lugar não seja usado para coisas boas quando a primeira informação relevante sobre o buraco é que ele fica escondido dentro da extensão isolada da Gold Base, lá na Califórnia, uma propriedade que foi comprada de forma secreta usando uma empresa laranja. Essa instalação teria abrigado dezenas de executivos sêniores da Igreja da Cientologia por longos períodos, um aglomerado de trailers duplos que era o centro da gestão internacional da igreja, mas que com o tempo e a mudança do QG para lugares mais luxuosos, acabou sendo reaproveitado como uma espécie de campo de concentração. De acordo com relatos de ex-membros e várias investigações jornalísticas desde 2004, o líder da cientologia, o David Miscavige, mandou para o buraco, como centro de tortura e trabalhos forçados ficaria conhecido, um número significativo de oficiais do alto escalão da seita quando entravam em conflitos. Quem ousasse desafiar o líder, seja o menor membro até o mais alto cargo, era submetido a inúmeras torturas psicológicas. Eram obrigados a rastejar de joelhos pelos alojamentos, ficar em pé em latas de lixo com placas cheias de insultos, confessar crimes que nunca tinham cometido, e os que se recusavam a passar pelas humilhações trocavam essa rotina por
todo tipo de punição física mesmo. Debbie Cook, uma ex-membro do culto, revelou em depoimento à polícia que presenciou, em sua estadia no lugar por 7 semanas, um dos executivos da Scientologia levar uma surra de 2 horas para em seguida ser obrigado a lamber o chão de um banheiro por 30 minutos ininterruptos. Mas a permanência de Gayle Armstrong no buraco teve seus benefícios. Ela entrou lá para ser punida e saiu com uma promoção. Ela deixou de ser a editora da revista e passou a ser a escritora por trás dos discursos do próprio David Miscavige. Então, sim, não é pouca coisa. A mãe da Emily é a mulher que traduz as ideias e coloca as palavras na boca do líder da seita. E não só isso, porque toda a sua banda anterior é formada por cientologistas. Dead Sarah era composta por, além da própria Emily, pela guitarrista Susie Medley, filha de Stan Medley e Sandra Medley, 2 membros ativos e de alto escalão dentro da Scientologia, mas também pelo músico Sean William, que além de também ter pais do alto escalão da Scientologia, já namorou a Demi Moore. A Demi Moore, que além de ter estrelado no melhor filme de terror desse ano, A Substância, namorou com o Ashton Kutcher. O Ashton Kutcher, que é casado com a Mila Kunis, e calma, eu não tô só narrando fofoca aqui. Pasme! É que essa galera toda vivia numa patotinha mais ou menos na época em que ia ao ar o seriado That 70's Show, que tinha no elenco o Ashton Kutcher, a Mila Kunis e o ator Danny Masterson. E se você achava que a Emily Armstrong era agente passiva nessa maluquice da igreja, é aqui que fica mais macabro ainda. Em março de 2017, 3 mulheres se apresentaram com alegações de agressão sexual contra Danny Masterson, dando início a uma investigação da polícia de Los Angeles. Masterson negou tudo através do seu agente, então em dezembro apareceu uma 4ª vítima. Assim, a Netflix, sem perder tempo, o demite da série em que participava, o The Ranch. Quando a 5ª vítima apareceu, algumas semanas depois, a United Talent Agency, a agência que ele fazia parte, o desligou da empresa. E é aí que entra Cedric Bixler Zavala, vocalista da banda At The Drive-In, ex-membro da Scientologia e amigo pessoal da Emily Armstrong e do Danny Masterson. Pelo menos era amigo, porque quando as notícias sobre o Danny Masterson começaram a sair, Cedric decidiu vir a público revelar algo também. Segundo ele, uma das vítimas dos crimes de Danny Masterson era sua própria esposa, Chrissy Carnell Bixler, e afirmou que tanto a igreja quanto as autoridades, que tinham gente da igreja infiltrada, encobriram o caso. Um dos motivos para o crime seria o fato de que o casal largou o culto e passou a ser uma voz de oposição, e como todo mundo que tenta combater a Scientologia, passou a sofrer perseguição diária. Além do estupro, alguém jogou carne com veneno para os seus cachorros, que morreram. Fora o stalking, a perseguição física nas ruas e na porta de casa mesmo. No final das contas, ele foi condenado a um período indefinido de 30 anos de cadeia que pode ser estendido para prisão perpétua em 7 de setembro de 2023. A Scientologia o expulsou como membro e assim ele foi abandonado. Só que não. Primeiro porque no início de 2017, a atriz Leah Remini, uma das mais famosas ex-membros e vítimas da seita, estava gravando um episódio da sua série documental Scientology and the Aftermath, que explorava e verificava as alegações contra o Masterson. Originalmente programado para ir ao ar durante a 2ª temporada, o Ministério Público lá de Los Angeles solicitou que a emissora adiasse o episódio pelo menos até que a investigação sobre o Masterson fosse concluída. Depois de esperar mais 1 ano e meio, a emissora anunciou que ia exibir o episódio como final da 3ª temporada em fevereiro de 2019. No entanto, assim que saiu o anúncio, tanto a A&E quanto a Disney enfrentaram uma enxurrada de cartas de ataque dos cientologistas. Apesar do atraso, o episódio finalmente foi ao ar em 26 de agosto de 2019. Como um especial de 2 horas intitulado Waiting for Justice. Mas não só isso, porque quando se iniciou o julgamento lá em 2020, mesmo com todas as evidências apontando que o cara era um estuprador em série e que uma das vítimas era a esposa de um amigo seu, lá estava Emily Armstrong, presente no julgamento, prestando apoio ao amigo criminoso. Lembrando que isso aconteceu no meio da pandemia, então não era um esforço mínimo qualquer sair da sua casa e ir para um lugar fechado cheio de gente. Não apenas ela, mas Ashton Kutcher e Mila Kunis, que publicamente tem uma ONG que ajuda a salvar crianças vítimas de tráfico humano, escreveram uma carta a punho para o juiz tentando livrar o amigo da cadeia. Os fãs cobraram uma resposta sobre isso e Emily Armstrong não teve saída. Teve que finalmente abrir a boca e falar sobre o assunto. Sem mencionar Masterson diretamente, ela compartilhou um texto nos seus stories para, segundo ela, esclarecer as coisas sobre algo que aconteceu há muito tempo. Vários anos atrás, me pediram para apoiar alguém que eu considerava um amigo em uma audiência no tribunal e comparecia a uma audiência inicial como observadora.
Pouco depois, percebi que foi um erro. Sempre tento ver o lado bom das pessoas, mas o julguei mal. Não falo com ele desde então. Detalhes horríveis vieram à tona e ele foi considerado culpado mais tarde. Para deixar o mais claro possível, não, eu não tolero abuso ou violência contra mulheres e tenho total empatia pelas vítimas desses crimes. Resumindo, como bem disse Mano Brown certa vez, depois que inventaram a desculpa, nunca mais morreu ninguém. Mas percebeu como ela não cita a cientologia em qualquer momento? Ela pede desculpas, tarde demais sempre lembrar, mas não endereça o fato de que o que permitiu que esse criminoso seguisse impune por tanto tempo foi justamente as suas conexões com a cientologia. Se ela percebeu que tinha errado, por que não pediu desculpas para a esposa do seu amigo, que foi uma das vítimas? Dane-se os fãs de Linkin Park. Foi ela que teve que ver alguém que dizia ser sua amiga apoiando o criminoso que a estuprou. E fica pior quando a desculpa dela diz: me pediram para apoiar alguém. Como assim, me pediram? Será que não valeria a pena endereçar nominalmente quem me pediram, para demonstrar que você não compactua mais com as ideias da seita? Há os fãs mais otimistas que dizem que na verdade a Emily já abandonou a seita bizarra e que ela não toca no assunto justamente porque sabe o poder e a influência que eles têm para destruir a sua vida se tentasse comprar essa briga. Dizem inclusive que desde a banda Dead Sarah, ela tem algumas letras que falam sobre a sua recusa aos ensinamentos da igreja. A cientologia considera a homossexualidade uma perversão e aberração, e a Emily é lésbica, ou pelo menos nas informações que eu encontrei, ela se relaciona com mulheres e se autodenomina queer. O casal Bixler respondeu a isso questionando por que ela não aproveita sua voz para gritar sobre o culto que trafica pessoas e tem centros de trabalhos forçados, e inclusive insistiram que ela é sim membro ativo dentro da cientologia, e que até outro dia estava saindo para curtir a vida com Bijou Phillips, ex-esposa de Danny Masterson, que só se divorciou dele em 2023, quando ele foi finalmente condenado pelas acusações de estupro. Segundo Cedric, a Bijou Phillips fez um post em suas redes sociais tirando sarro do relatório policial onde a sua esposa relatava o dia do estupro. Um resumo da história é: Linkin Park voltou, mas não sabemos qual Linkin Park voltou. É aquele Linkin Park de Hybrid Theory e Meteora, que misturava rap e metal de forma perfeita? Ou o Linkin Park mais recente, que mergulhou na música eletrônica? Ou pior, é um novo Linkin Park do zero, cuja única coisa que importa é fazer show e ganhar dinheiro? Há quem esteja se preocupando com a ideia de se a Emily consegue cantar como Chester, se ela consegue gritar como Chester, quando a verdadeira preocupação deveria ser ter a sua nostalgia de adolescência ou infância sequestrada para pagar caro num ingresso que vai colocar um montão de dinheiro nas mãos de uma pessoa que provavelmente segue ajudando a financiar todo tipo de crime hediondo. Surpreendentemente, essa possível tentativa de substituir o Chester Bennington acabou virando assunto secundário. E é por isso que eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. Tendo todo esse contexto, e agora? Você vai ouvir as músicas novas do Linkin Park? Ir nos shows? É imoral consumir a banda na sua formação atual? Devemos condenar toda a banda e sua equipe por ser passiva a algo tão grave assim? Ou podemos ignorar as acusações e leniência porque música é só música, não é um problema nosso? Eu vou ler todos os comentários de vocês porque tá sendo uma adição terrível à imagem mental que eu tinha do Linkin Park e eu tô curioso pras opiniões divergentes da minha. Esse foi o vídeo de hoje, a gente se vê nos comentários e no próximo vídeo. Fui!